É uma boa pergunta. Quem é que é a Liliana sem o microfone e sem as câmaras? Eu costumo dizer que a minha essência poucas pessoas conhecem. Apesar de já ter 40 anos, eu continuo a ver em mim a mesma Liliana que era quando tinha 7, 6 anos, ou seja, as minhas primeiras recordações. O que é que eu quero dizer com isto? A Liliana sem os microfones, sem a profissão dela, é uma Liliana que eu acho que é uma pessoa extremamente, e claro que falar em causa própria, até sou um bocadinho mal e assim um bocadinho a Cristiano Ronaldo, eu sou boa ou eu tenho competência, mas eu sempre fui uma pessoa caracterizada e caracterizo-me ainda hoje como uma pessoa doce, muito, se quiserem utilizar o termo fofinha, e isso ao longo do avançar da idade foi ficando menos perceptível, mas eu ainda tenho esse lado e eu acho que é um lado que só conhece o meu pai e pessoas muito próximas a mim que veem sempre além da mulher que me tornei ou da mulher que sou hoje, que às vezes é muito ligado tu tens um ar assim até de certo modo por vezes ou arrogante ou austero, fruto da tua profissão. Mas no fundo sempre continuo com essa ligação à minha infância de ser uma pessoa muito sensível. E fofinha é o termo para se perceber melhor do que é que eu estou a falar. Há vários momentos na minha vida que me fizeram crescer, mas efetivamente houve um momento muito marcante na minha vida pessoal. Em 2020 eu fui diagnosticada com cancro e essa experiência fez-me, não que eu precisasse dela para me tornar uma pessoa mais madura ou mais adulta, mas fez-me ter muito mais conhecimento sobre a realidade, quer do cancro, quer de mim enquanto pessoa, face às perguntas de o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu ainda tenho para fazer. E também questões que nós nunca nos colocamos diariamente, que é: e se a morte nos bate à porta, não é? O que é que nós fazemos? O que é que se nós temos um diagnóstico efetivamente grave à frente, como é que nós reagimos? E a partir daí a minha percepção da vida, a minha percepção das pessoas alterou-se completamente. Eu relativizo tudo e passei a ver os outros e também a encarar a minha exigência comigo e com os outros de maneira totalmente diferente. Portanto, acho que foi o acontecimento na minha vida que me fez crescer mais, amadurecer mais, no sentido de conhecer também realidades que eu só conhecia de fazer reportagem. Hoje em dia, quando eu faço ou quando alguém me diz, quando alguém faz essa partilha íntima de eu tenho alguém com cancro, é um dia em que eu fico efetivamente muito triste porque eu sei o que aquela pessoa está a passar. Sim, as pessoas que comigo convivem dizem que eu costumo ter uma atitude muito fria perante uma dor ou uma perda, mesmo agora até se calhar puxando um bocadinho mais ao lado sentimental no fim de um relacionamento, mas isso não quer dizer que eu sinta menos. Mas sou uma pessoa que sempre fui também um bocadinho da educação dos meus pais. O meu pai sempre me disse: Liliana, isso nem parece teu, levanta-te e vai à luta, isto não correu bem, tentas outra vez e não há cá choros, não choras. Vai e foca-te naquilo que é essencial. E, portanto, eu ser dramática ou deixar-me comover é preciso realmente muito. Eu tenho uma certa frieza a lidar com a minha dor e com a dor dos outros. Tento passar sempre aquele sentimento de coragem e bora lá, porque também foi sempre isso que me passaram e não tanto de, olha, vamos nos unir aqui à volta desta desgraça e chorar em conjunto porque não temos aqui saída. Não, há sempre uma saída.
Se eu pudesse voltar atrás no tempo e reviver algum momento, que momento seria? Bom, já tive momentos muito felizes. Eu não consigo dizer eu sou uma mulher feliz ou eu sou uma pessoa infeliz. Não, eu acho que todos nós temos momentos de grande felicidade e de grande tristeza. Não me perco muito nem nuns nem noutros, porque a vida vai acontecendo. Mas se eu pudesse voltar atrás a momentos em que fui feliz, provavelmente ali na minha fase dos 12 anos, eu considero, e acho que isso também depois teve impacto na minha educação, que é, os meus pais sempre me deram muita liberdade. Eu comecei a sair à noite com os 12 anos de idade, também porque tinha as minhas irmãs mais velhas e o meu irmão mais velho. E sempre estudei, sempre fui muito agarrada à minha mãe, não bebia, nunca bebi, nem na faculdade, só recentemente é que bebo socialmente. Mas eu regressava a essa parte da infância em que, fruto dessa liberdade que eu tinha, todas as noites, por exemplo, nas férias, os meus pais deixavam-me ir brincar para a floresta, onde eu levava uma enxada, o que tivesse, para ir para o meio das selvas, brincar com os meus vizinhos, alguns deles bem mais velhos, estamos a falar, eu tinha 12, eles teriam 17 anos, coisas que hoje em dia eu vejo que as crianças e os adolescentes não fariam. E a minha mãe, às vezes eu digo, oh mãe, tu deste-me tanta liberdade, ela disse, porque tu também permitias essa liberdade. E lembro-me que eles me diziam, olha, vens para casa à meia-noite. E eu aparecia às 2 da manhã com o meu ar mais fofo e angelical, e a minha mãe nunca me dizia nada. Portanto, eu voltaria a essa etapa dessa infância que nós não temos percepção ainda do passar da idade, como eu neste momento estou a ter. O envelhecimento dos pais, a realidade que depois começa a pessoa a ter a sensação de que, ok, tenho 40 anos, não sou velha, mas também já sei que não vou andar aqui a vida toda. Enquanto se é jovem não se pensa muito nisso. Sim. Tenho, e agora veio logo à memória o principal, que é, eu tenho alguns livros escritos que ainda não lancei, sobretudo por uma questão financeira, porque é preciso também ter-se dinheiro para esses projetos e para os fazer bem feitos, e portanto são projetos que eu quero fazer, por exemplo, as minhas crónicas no público, eu gostava de as lançar em livro. Tenho um livro também escrito que relata a situação que eu vivi, tenho outro que é um conto infantil que também gostava de ver publicado, mas lá está. Como recentemente quer dizer, faz agora precisamente hoje um ano, o doutoramento, é muita coisa ao mesmo tempo e a minha profissão foi-me sempre segregando muita atenção. Portanto, futuramente, sim, eu acho que esse é o principal projeto. Logo no início da minha carreira profissional, tenho 2 traços de caráter que podem ser qualidades, mas também podem ser defeitos. Um é a impaciência e outro é a impulsividade. Não penso muito, ajo logo. E quando iniciei a minha carreira, o meu pai e a minha mãe sempre foram muito instigadores de mal tirares a licenciatura, foste tirar o curso que querias e que nós não queríamos que tu tirasses, porque sempre te dissemos que terias capacidade para outra área e com área com muito mais mercado, mas queres ir tirar, vais tirar essa licenciatura, mas agora tens de trabalhar efetivamente. E mal terminei a minha licenciatura, enviei currículos para todo o país, fui para a Rádio Obrigante, onde comecei, em Bragança, e foi-se fazendo esse percurso. E depois alguns trabalhos muito precários. E respondendo à sua pergunta, num deles eu ganhava na altura 200 euros e era só o que eu tinha de vencimento, não tinha mais nada. Isto depois de ter terminado o estágio profissional. Era com um órgão, por acaso, aqui de Viseu. E na altura enviaram-me, eu fazia uma espécie de noticiário local muito básico. Era curtinho, era mais para cumprir aquilo que era o procedimento legal. Mas na altura enviaram-me um e-mail a dizer, olha, nós queremos que tu leias isto, a falar desta pessoa e a criticar isto politicamente. E eu lembro-me que eu só tinha aqueles 200 euros e eu nem fui perguntar aos meus pais o que é que eles achavam. Eu disse, não, eu não vou escrever isso. Então a partir da manhã dispensamos a tua colaboração. Eu, está bem, obrigado.
Eu funciono muito mal com a pressão, o porem-me à pressão. Não, ela vai se sentir ameaçada ou ela vai se sentir... Quando eu sinto que os meus valores ou que algo está a ser posto em causa da minha personalidade, eu sou mesmo aquela ovelha negra do rebanho que diz, olha, adeus, vou-me embora e vou sozinha. E com as consequências que isso traz. Por isso é que eu não instigo muito os outros a serem às vezes assim, meio doidinhos nesse tipo de ações, que às vezes pode ter consequências que as pessoas não saibam lidar, não é? Se eu me tivesse de descrever a mim numa palavra, humana. Acho que é isso que eu tenho mais visto, e até no relacionamento com os meus alunos. Eu tento sempre que, a par da ligação que se estabelece, académica, de conhecimento, que fique algo mais do que isso, que eu consiga transmitir a essência que eu acho que no fundo é do ser humano. Eu não acredito que o ser humano nasce mau e a sociedade é que o torna bom. Eu acho que é o contrário, a sociedade é que vai moldando as pessoas a ficarem isto ou aquilo. Não nascemos todos com as mesmas possibilidades, isso é uma falácia, não é? E, portanto, alunos que se sentem, e alunas que se sentem nas minhas salas de aula, eu gosto sempre de transmitir os valores que eu considero importantes na relação humana, não é? A empatia, o respeito por todos, o não julgar antes de conhecer a pessoa, porque eu também já fui fruto desse tipo de julgamento, não é? E então acho sempre que é bom as pessoas conhecerem-se e não julgarem pelas aparências, se é gorda, se é magra, se tem decote, se tem umas tatuagens, se usa isto, se usa aquilo, porque a competência da pessoa vai muito mais além disso. Efetivamente, um dos sonhos da Liliana era mesmo ser jornalista. Eu tenho uma fotografia na minha página de Instagram que o comprova. Eu, com 5 anos, a escrever à máquina. E concretizei esse sonho. Talvez nunca imaginasse, face às dificuldades que já na altura havia, quando se falava de jornalismo, isso não vai dar em nada, não vais conseguir trabalhar, nunca imaginaria que hoje em dia conseguisse ainda estar na área. E na área, quando eu digo na área, no panorama nacional, a nível dos mídias. Mas esse é efetivamente o sonho que eu concretizei. Foi sonho profissional, porque se tu não és feliz no teu trabalho, uma grande parte da tua vida vai estar muito arruinada. Algo que a assombre, por exemplo, algum medo de falhar? Sim. Eu acho que o medo de falhar, e até aquele síndrome impostor, não é? E em jornalismo, preparem-se, vocês que estão a estudar comunicação, vivemos todos muito presos a isso, não é? Será que eu fui boa o suficiente? Será que eu fui bom o suficiente? Esta crónica, eu acho que isto estava uma patetada, não devia ter ido por aqui. E esta reportagem, não devia ter feito assim. Portanto, o questionamento, ou uma aula que eu sinto que os alunos... será que eu também não falhei aqui? Será que foi só culpa deles? Será que eles estavam desatentos? Será que eu fui boa professora? Será que eu estava focada? Será que eu dei mesmo realmente tudo de mim? E depois as reflexões que daí advêm. E medo de falhar, os medos que se tem na vida depois também. Além do falhar enquanto profissional, o medo de falhar emocionalmente e também que os outros nos falhem emocionalmente, porque a partir do momento em que nós nos ligamos e que amamos outros e que outros nos amam a nós, o sentimento de perda, o sentimento de temer a perda de alguém é algo que nos vai acompanhar cada vez mais ao longo da nossa vida, e vocês vão perceber isso com a idade, não é? Há uma fase em que não se pensa tanto nisso e depois começa-se a pensar, como é que seria a minha vida sem esta pessoa? Uma porcaria, não é? Portanto, a pessoa tem consciência disso. E eu acho que há uma fase da vida em que tudo parece estar bem, irmãos, pais, tudo, vocês não têm doença nenhuma, nada aparece, está tudo tranquilo. E depois há uma fase da vida em que nós começamos a sentir que as coisas que estão a mudar de alguma maneira. E isso tira-nos um bocadinho o chão. Mas pronto, mas depois isso é que também faz parte do amadurecimento, já não valorizamos tantas coisas. Sim, muitas vezes. Sem dúvida. Primeiro, enquanto estudante, senti sempre que senti algumas vezes assédio. Assédio no sentido de se perceber que se fosse por determinado caminho, mais fácil chegaria a outro caminho, não é? Depois, a minha percepção da desigualdade de género é engraçado, porque, ao contrário de algumas alunas minhas, que eu já tenho, e alunos também, a questão do feminismo não é uma questão feminina só,
que eu sinto que elas já vêm muito com essa palavra, feminismo, na boca. Eu não tinha ou seja, eu não sabia dar-lhe o nome. Mas sempre fui tendo essas desigualdades. Depois, enquanto tu és uma menina tranquila, pacata, sossegada, que entras no padrão ou na norma daquilo que é instituído, ninguém levanta muitas ondas. O problema, e aí é que eu considero que foi um momento decisivo na minha vida, a nível do olhar para a desigualdade de género, foi quando em 2015 assumi um cargo de direção no Jornal Regional. Aí eu percebi que a leitura que passaram a fazer de mim foi completamente diferente. Aliás, eu quando assumi esse cargo, houve gente a enviar e-mails e perseguição nas redes sociais, foram escolher para a diretora do jornal uma mulher que tem estas fotos assim em biquíni nas redes sociais. A minha vida pessoal a ser pessoal das redes sociais, não se pode dizer que seja pessoal, porque aquilo que nós pomos nas redes sociais sabemos que deixa de ser pessoal. Mas essa leitura do meu corpo, da imagem que eu transpareço aos outros, acabou mais por me prejudicar do que propriamente por me beneficiar no sentido das lutas que eu tive de ir travando sempre. Já me aconteceu, por exemplo, o facto de estar numa rádio católica e de ser jornalista da Rádio Renascença. Já me aconteceu, não em todas. Aliás, eu costumo dizer sempre, os olhares mais conservadores que eu vi sempre ao longo da minha vida nunca foram nem de padres, nem de madres, nem ninguém que pertence à igreja, bem pelo contrário. Mas eu já estive em conferências em que em que fui convidada para moderar uma conferência em que eu chego e as pessoas olham-me com um olhar de alto a baixo, ou até comentam, ou até chegam mesmo a comentar: bolas, a Liliana vem porque estou com um vestido mais justo, ou porque estou com um decote. E depois convencidos de que eu noto na cara das pessoas que isto é uma garota, ou às vezes até chegam mesmo a verbalizar, como aconteceu nas reuniões que eu passei a ter desde 2015 enquanto diretora do Notícias de Gouveia, é uma garota. E depois de eu começar a falar, a postura muda. A postura é totalmente diferente. E desde que eu passei a ser diretora de um jornal, aí é que a minha sensibilidade aumentou, porque eu ia a reuniões da API, da Associação Portuguesa de Imprensa, em que eu só via 40 homens, e eu e mais outra mulher, 2, máximo. E eu aí questionei-me, porque é que não há mais mulheres em cargos de chefia nos jornais regionais? E depois, se nós olharmos ao jornalismo de cobertura nacional, chegamos também à mesma conclusão, não é? As mulheres estão, mas muitas vezes em cargos adjuntos e não de chefia de liderança. Isso é porque elas não querem, isso é porque não têm a mesma competência. Nós sabemos que isso não é assim e que há todo um passado, e que a leitura para a mulher, e atenção, a leitura que é feita da mulher, quer de homens, quer de mulheres, e aqui as mulheres também têm a sua cota-parte neste conservadorismo e nesta leitura enviesada da própria mulher, mas continua a ser totalmente diferenciada, é muito mais agressiva. Se eu e outro colega que damos aulas partilharmos uma foto, os dois na mesma praia, jogámos vôlei, mas eu de biquíni e ele de calções, a leitura nunca vai ser a mesma. E essas desigualdades permanecem até os dias de hoje. Além de outras coisas que eu considero que às vezes é preciso, quando se fala, por exemplo, na questão as mulheres mostrarem os mamilos, que mostrem, mas qual é o problema? Mas agora as mulheres também estão a levantar questões por causa disso. Não, tem de se levantar questões efetivamente por causa disso, e não só por isso, porque a leitura do corpo da mulher continua a ser totalmente diferente da do homem. E nós não devemos só justificarmos-nos, porque é que eu não posso, porque é assim, porque é a sociedade, porque a roupa nós estamos... Não, nós temos de tapar, e se mostrarmos, mesmo que seja numa praia onde eu me sinta confortável para isso, estamos sempre sujeitos a olhares e a leituras de estavas a pedi-las, não é? Bom, pelos meus alunos, no ano passado, os alunos entregaram um diploma em que me consideraram, em que o título que me deram foi carismática. O que eu gostava que os meus alunos me recordassem como uma boa pessoa, acima de tudo. Uma boa pessoa. Relativamente à minha família, acho que aí não há recordação, não há palavras, porque sendo filha mais nova é sempre a mais que tudo. Mas eu gostava que me recordassem, eu, Liliana,
como uma boa profissional, como uma boa jornalista, como uma jornalista decente, que é algo que tem faltado nestes últimos tempos, um jornalismo diferenciado, um jornalismo com decência, com humanidade, um jornalismo que fuja da agenda, e eu tenho procurado fugir à agenda, fazer o meu próprio jornalismo, o jornalismo em que eu acredito, e isso também se paga um preço por essa rebeldia, por essa transgressão, digamos assim. E era isso.